Flamengo tem a chance de repetir 1981. 44 anos depois, o Flamengo pode novamente ter o mundo de novo. Em 2019, se você assistiu, que eu acho que é quase impossível não ter visto, você sabe que ficou por um triz. Por muito pouco, o Flamengo não consegue chegar até as penalidades naquela prorrogação contra o Liverpool, e certamente daria muito trabalho, porque deu trabalho o jogo todo. E por mais que jogar de igual para igual não foi o suficiente, agora as coisas podem acontecer de outra maneira. E é isso que o futebol representa, um novo destino para novas possibilidades. E mais uma vez o Flamengo tem a chance de mudar a história, para pegar o PSG. Mas você sabe exatamente qual é o segredo que o Flamengo tem, que o PSG talvez não saiba, e que pode ser determinante para os parisienses franceses se surpreenderem nessa final? Bem, não sei se você sabe, mas vai saber agora. Dito isso, se inscreva no canal, deixa seu like e convenhamos, seu tempo é curto, mesmo que estamos no final do ano, você não quer ficar aqui sendo enrolado não. Vamos pro vídeo. Quando se fala em Flamengo versus PSG, a reação imediata costuma ser emocional ou simplista. De um lado, o peso financeiro, estrelas, a vitrine europeia, e do outro, tradição, camisa e mística sul-americana. Mas futebol de alto nível raramente se decide nesses polos abstratos. Ele se resolve em microvantagens, em comportamentos repetidos, em detalhes invisíveis para quem só olha o placar. E é justamente nesses detalhes que o Flamengo construiu, nos jogos recentes contra Cruz Azul e Pirâmides, uma base concreta que permite sonhar não só com milagre, mas com um plano realista para enfrentar um gigante como o PSG. E mais do que isso, esses jogos revelam um Flamengo que entende que contra adversários mais ricos e tecnicamente exuberantes, a vitória não vem do excesso de virtude, mas da eliminação do erro e da maximização de momentos chave. E entre esses momentos, nenhum é mais subestimado e ao mesmo tempo mais decisivo do que a bola parada. E é aí que entra um nome que não aparece na súmula, não dá entrevista após jogo e não recebe aplausos do estádio, mas que hoje exerce influência direta no desempenho do time: Rodrigo Caio. À primeira vista, os jogos contra Cruz Azul e Pirâmides podem parecer apenas compromissos protocolares ou amistosos internacionais de pouca relevância, mas internamente eles funcionaram como testes de estresse. O Cruz Azul apresentou um modelo clássico de enfrentamento contra equipes técnicas: agressividade física, encurtamento de espaço, jogo truncado, faltas táticas e pressão emocional. Já o Pirâmides trouxe outro desafio: organização defensiva, força aérea, bolas longas e insistência em jogadas de segundo pau. Em comum, ambos os adversários tinham uma estratégia clara: retirar a fluidez do Flamengo, impedir que o jogo fluísse por dentro e forçar decisões em zonas congestionadas. E o Flamengo respondeu de maneira reveladora. Em vez de tentar impor superioridade técnica a qualquer maneira, o time passou a aceitar períodos sem posse, reduzir riscos em saída e tratar cada bola parada como uma oportunidade incrível, não como um acaso apenas. E isso não é casual, é uma mudança de mentalidade. O PSG, historicamente, é uma equipe desenhada para dominar jogos a partir da posse, do talento individual e da aceleração no terço final. Mas há um padrão recorrente quando o time enfrenta adversários que não se expõem à desconexão defensiva em momentos estáticos. Bolas paradas, com especialmente descanteios defensivos, faltas laterais e segundas bolas após afastamentos parciais, tem sido um ponto sensível do clube francês ao longo dos anos. Não porque faltem jogadores altos ou fortes, mas porque a defesa em zona nem sempre está sincronizada, a falha de comunicação entre linha e goleiro e, sobretudo, uma dificuldade clara em reagir ao segundo movimento, aquele que vem após o primeiro corte. Contra um time como o Flamengo, que não precisa de 10 chances para marcar, isso é muito perigoso. No futebol moderno, a bola parada deixou de ser complemento, ela é uma arma primária. Clubes europeus investem em departamentos inteiros só nisso, e o Flamengo por muito tempo oscilou no aspecto: tinha bons cabeceadores, mas pouca sistematização. E isso mudou quando o clube passou a integrar conhecimento de campo com análise de estrutura. Rodrigo Caio, ex-zagueiro do clube, simboliza exatamente essa transição. O Rodrigo Caio não é um ex-jogador decorativo dentro do Flamengo, sua função vai muito além de representar o clube ou servir como elo da instituição. Ele atua diretamente na leitura e construção dos comportamentos de bola parada, especialmente defensivos, mas também ofensivos. Poucos jogadores no futebol brasileiro tiveram, de forma moderna, leitura de tempo de bola, compreensão de posicionamento corporal e capacidade de antecipação. E no nível que Rodrigo Caio teve como zagueiro, ele apresenta muito bem.
Esse conhecimento não se perde ao pendurar as chuteiras, ele se transformou. Hoje seu trabalho envolve ajuste fino de posicionamento em escanteios, definição de quem vai atacar a bola e quem protege a zona, orientação sobre bloqueios legais e principalmente leitura do adversário. Rodrigo Caio pensa como zagueiro, mas planeja como estrategista. Nos jogos contra Cruz Azul e Pirâmides, ficou claro que o Flamengo passou a usar a bola parada como sequência encadeada, não como ação isolada. O escanteio não termina na cabeçada, ele continua no rebote, na segunda bola, na pressão imediata, pós-afastamento. Esse tipo de comportamento é treinado, e treinado por quem sabe exatamente onde o zagueiro se sente desconfortável. E Rodrigo Caio sabe muito bem, quando o defensor perde o tempo de salto, quando ele está mais preocupado em bloquear do que atacar a bola, e quando a marcação em zona cria um corredor invisível. Esses corredores são onde os gols nascem. E nesse confronto de quarta tão determinante contra o PSG, o Flamengo não precisa ser dominante, ele precisa ser letal nos momentos certos. O roteiro ideal passa por um bloco médio bem organizado, paciência defensiva, transições controladas e extrema valorização das bolas paradas. Cada escanteio é tratado como jogada ensaiada, cada falta lateral é executada com propósito, cada segundo pau é atacado com convicção. Não se trata de esperar um erro do PSG, trata-se de induzir o PSG ao erro. Existe um fator que estatísticas não capturam: o impacto emocional. Quando o clube europeu sai atrás contra o sul-americano, especialmente no jogo grande, a lógica interna acaba se rompendo, a pressa aparece, a agonia aparece, o jogo verticaliza e os espaços surgem. Se esse gol vier de bola parada, o efeito é ainda maior, porque quebra a sensação de controle, gera insegurança defensiva e obriga o adversário a se expor mais do que gostaria. O Flamengo, experiente em jogos grandes, sabe explorar esse cenário. Se o Mengão derrotar o PSG, não será porque quis mais ou porque a camisa pesou, será porque se preparou melhor nos momentos invisíveis do jogo. Os jogos contra Cruz Azul e Pirâmides não foram degraus aleatórios, foram ensaios, ajustes e sinais. E Rodrigo Caio representa exatamente a evolução silenciosa de um clube que aprendeu que futebol de elite se vence no posicionamento, na leitura e no detalhe. Então, de fato, o Flamengo pode derrotar o PSG, não apesar da diferença de investimento, mas entendendo essa diferença, não tentando competir no brilho individual, mas na organização coletiva. E se isso acontecer, se um gol nascer de um escanteio bem trabalhado, de um bloqueio bem feito, de um segundo pau atacado no tempo certo, talvez poucos lembrem do nome por trás daquele movimento. Mas dentro do clube, todos saberão que aquele gol começou muito antes da bola ser colocada na área. E a final da Libertadores já provou isso com aquela cabeçada excepcional do Danilo. Começou no olhar de quem já esteve ali, já sofreu ali e hoje transforma experiência em vantagem. Esse é Rodrigo Caio e esse é um Flamengo que tem um técnico muito promissor e cada vez mais vem se provado até não promissor, mas realidade. E esse é um Flamengo que pode surpreender o PSG e conquistar o mundo novamente. Independentemente do resultado contra o PSG, os flamenguistas estão orgulhosos de até onde chegaram. Um time com um técnico então tido como aspirante, um estagiário para muitas pessoas como Felipe Luiz, que chegou quase na emergência no passado com a saída do Tite, para enfrentar um Brasileirão e uma Copa do Brasil nos minutos finais, certamente deu uma pressão a mais pro Filipinho, e ainda assim ele conseguiu ganhar a Copa do Brasil, ganhou a Supercopa nesse ano e teve um ano inteiro para trabalhar. Acabou não privilegiando a Copa do Brasil, mas isso fez com que ele privilegiasse as duas principais competições, Brasileirão e Libertadores. O suficiente para ganhar os dois e olha, convencer a torcida. Uma dobradinha incrível que fez lembrar os tempos do Jorge Jesus. E se tem uma coisa que o Filipinho sempre será, é ousado. E principalmente uma noção europeia de tática e de técnica que ninguém quase tem, porque ele é tão estudioso que aprendeu com os melhores a ser o melhor. E mesmo que o Flamengo suponhamos que não ganhe do Paris, isso não vai fazer tanta diferença assim, porque o orgulho da nação rubro-negra já está garantido. Uma grande final e um resultado que não sabemos como vai ser, mas o ano de 2025 do Flamengo será impecável independente do resultado que acontecer, mas certamente será ainda mais impecável se sair com um título mundial. Mas você coloca a mesma fé nesse Flamengo pro Mundial? Para essa final, já ganhou 2 troféus, imagina se ganhar o terceiro. Se inscreva no canal, deixa seu like e eu te vejo logicamente no próximo vídeo em mais um vídeo do Zefut. Gostou desse formato? Então eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!